Bom dia, irmãos. Como é bom estarmos juntos, ainda que de maneira virtual. Nós fazemos parte da nossa família, família de origem, mas também fazemos parte da família de Deus. Então, sentimos muita falta desse convívio e desse relacionamento. E nesse momento, eu queria abraçá-los virtualmente, já que a gente não pode ter aquele momento aqui na nossa igreja, e termos também um momento de estudo da palavra de Deus. Se você puder, anota algumas questões que nós vamos ver aqui sobre esse texto que eu escolhi, para que você possa talvez abençoar outras pessoas, ajudar outras pessoas a compreenderem o quanto faz diferença fazermos a nossa caminhada, a nossa trajetória de vida, tendo a presença e a companhia de Cristo Jesus nas nossas vidas. Nós vamos, hoje, trabalhar um pouquinho em cima do Salmo 126. Então, você pode deixar o Salmo de número 126 aberto. Eu sei que muitos conhecem, inclusive sabem de cor, porém, nós vamos detalhar ou tirar algumas lições do meu ponto de vista, daquilo que Deus vem fazendo na minha vida. Nesse mês, eu tive o contato com um livro, o livro de uma jornalista alemã chamada Charlotte, e o nome do livro é Sonhos no Terceiro Reich. Esse livro, ele fala que essa jornalista, vivendo aquele momento do nazismo, ela é judia, e ela começou a ter alguns sonhos, começou a ter algumas angústias, e não conseguia dormir à noite, acordando em sobressalto com esses sonhos. E ela fez uma pergunta: será que sou só eu? E ela começou a fazer, então, entrevistas com as pessoas lá na Alemanha, para saber como que as pessoas estavam vivendo naquele momento, como que era o sono dessas pessoas e se elas estavam sonhando do jeito que ela também estava. E ela começou a fazer alguns levantamentos dessas entrevistas, observando que todos os moradores daquela região onde ela estava, eles tinham sonhos similares. E por causa desse livro, duas universidades aqui no Brasil, tanto a USP quanto a UFMG, eles resolveram fazer a mesma entrevista, né, ou fazer uma pesquisa para saber o que está acontecendo com o sonho dos brasileiros. E essas pesquisas, elas têm um foco, um fundamento, que é trabalhar um transtorno chamado um transtorno pós-traumático. Então, estamos nos preparando para depois que passarmos por essa pandemia, vivermos o pós, né? Como que vai ser depois que tudo isso acabar. Então, nesses estudos, esses doutores, esses cientistas, começaram a fazer um levantamento do sonho da população brasileira. E na primeira fase dessa pesquisa, eles acharam já algumas coisas interessantes. A primeira coisa é que os brasileiros estão sonhando mais e eles estão querendo relatar os seus sonhos. Então, o sonho ganhou uma notoriedade porque parece que alguma coisa está acontecendo diferente no inconsciente, subconsciente, dependendo aí da visão que tivermos, psicanalista ou não, a gente começa a ter alguns dados de que o brasileiro está sonhando muito mais. Mas o que me chamou a atenção no resultado dessa primeira fase dessa pesquisa é que os brasileiros estão sonhando com algumas coisas muito comuns. Então, a primeira coisa que aparece ali nesse resultado é os sonhos, eles são mais ou menos assim:
reconhecem as pessoas pela presença, mas não conseguem reconhecer a face das pessoas. Muitos também estão sonhando com lugares de origem, ou a cidade natal, ou a casa de infância. E aparece também os objetos perdidos em lugares desconhecidos. Pessoas procurando objetos nos lugares aonde eles nunca foram. E a palavra principal que aparece nesses sonhos é a palavra casa. Só que aí me chamou a atenção um detalhe. Essa palavra casa, ela vem acompanhada de um sentimento. E nessa pesquisa aparece mesmo assim uma frase: angústia ao voltar para casa. Aquilo me fez lembrar de um período na minha vida, em 82, no ano de 82, em que eu estava prestes a terminar o meu ginásio, estava já na 8ª série, ia fazer a formatura no final daquele ano, meus pais programando todas as coisas para aquela festa. Eu tinha uma expectativa muito grande, que minha mãe tinha dado aula para mim, e ela iria entregar o diploma naquele dia de formatura, e aquele era um ano muito especial, um ano de sonho, um ano de expectativa. Mas quando chegou em outubro de 82, o meu pai veio a falecer sem aviso. Aquilo mudou tudo. A tragédia se instalou, o trauma estava ali presente. E alguns meses depois desse falecimento, eu comecei a ter um sonho. E esse sonho era mais ou menos assim. Eu estava com um maiô preto, mergulhando numa piscina, e começava a nadar de maneira submersa, sem tirar os braços, mas de maneira submersa. E aquilo parece que não tinha fim, nadava, nadava, nadava e não encontrava a borda do outro lado. E nesse sonho tinha uma angústia muito grande. Primeiro, porque eu estava usando um maiô preto. E naquela ocasião eu nadava na Federação Paulista de Natação, aqui em São José, na Associação Esportiva São José, e o uniforme da equipe era vermelho. E então a primeira coisa que eu achei estranho foi que o maiô estava numa cor que não era o convencional, o que eu usava quase todos os dias. Segundo, é que todas as vezes que eu estava numa competição, a primeira coisa que eu enxergava era a borda, ou para fazer a virada, ou para concluir aquela prova. E aquela estava sendo a primeira prova sem borda, primeira prova sem fim. E aquilo começou a me angustiar demais. E esse sonho foi recorrente, até que um dia eu contei para minha mãe o que estava acontecendo. E a minha mãe me respondeu, fazendo uma análise daquele sonho. Ela disse assim: com a morte do seu pai, nossos planos e sonhos ficaram comprometidos. Você mergulha, nada, mas não realiza a prova. Não sabe para onde vai. Tudo é profundo e longínquo. Tudo é incerto e seguro. Sua caminhada ficou vulnerável como quem é natural, como quem é deste mundo. Mas, minha filha, nós não somos desse mundo. Nós somos de Cristo. Não estamos sós e sabemos que caminhamos de volta para o lar. Somos peregrinos aqui, retornando para o encontro com o nosso Salvador. Então, continue a nadar. Você não está só. Eu lembrei do filme do Nemo, né? Em que continue a nadar. E muitos anos antes, a minha mãe já tinha falado para mim: continue a nadar, continue a viver, continue a caminhar, porque nós não estamos sós. E naquele dia, ela pediu para eu ler um salmo.
E ela sempre fazia isso. Quando eu me lembro uma época que eu tinha medo de dormir sozinha, medo de apagar a luz, medo de um monte de coisa, e ela abriu no Salmo 23, e foi o primeiro salmo que eu decorei e guardei. Ela falou, você agora pode apagar a luz, não precisa nem ler a Bíblia, porque o salmo está aí dentro do seu coração, dentro da sua mente, e você começa a recitar o salmo que Deus vai te dar paz. E nessa ocasião, foi o Salmo 126. Eu gosto muito da história de Israel, então é bom a gente lembrar algumas coisas importantes sobre o Salmo 126. Ele é um salmo pós-exílio. Aquele povo tinha ficado 70 anos lá na Babilônia, sendo escravo, sendo judiado, eles não estavam mais na terra prometida, eles estavam longe de casa. E Deus resolve, então, agora restaurar o sonho de Israel de voltar para casa. Eles ficam sabendo do decreto de Ciro e agora eles vão poder fazer esse caminho de volta. Então, eles preparam cânticos, esse salmo é chamado de cântico de romagem. São pequenos hinos com poesias edificantes. Então, não era uma coletânea de hinos de lamento, de choramingo, de mimimi, nem nada disso. Era realmente uma coletânea de poesias edificantes que dariam incentivo, motivação, força para que eles pudessem fazer o caminho de volta para casa. Eles fariam essa peregrinação de retorno para Israel, vivendo momentos difíceis, mas eles estariam fazendo esse caminho junto com Deus. Deus iria levá-los de novo para casa. Mas esse levar de novo não era tão simples assim. Eles teriam que passar por alguns lugares onde a própria fé seria testada, a própria resiliência de vida seria testada. Eu queria só lembrar vocês mais ou menos como que foi essa caminhada. Então, se você conseguir me acompanhar aí, olha, nós temos no mapa mais ou menos assim, ó, os rios. Então, aqui eu tenho o Tigre e o Eufrates. Aqui, mais ou menos, nesse marcador, vamos lembrar que aqui era a terra de Ur, de onde saiu Abraão. Aqui, mais ou menos, nós temos a Babilônia. E a terra prometida estava do lado de cá. Aqui, então, nós podemos ter uma visão assim, meio por cima, de Jerusalém. O povo tinha que vir para cá. Quando Abraão sai da terra de Ur, ele faz esse caminho também. Só que o caminho é por aqui, ó. E ele vai para Jerusalém, para aquela terra que depois, seria conhecida como a Terra Prometida. Desta vez, o povo vai sair da Babilônia e vai fazer esse caminho aqui, ó. Uma parte do povo vem com Esdras e Neemias. A outra parte vem com Zorobabel. Mas eles vão ter que fazer o arco. Eles vão vir por aqui pelo deserto. De novo, Porque quando eles saíram do Egito, eles também tiveram que fazer esse percurso. Ao invés de ir pela terra dos filisteus, que chegaria muito mais rápido, eles fizeram esse caminho. E é nesse momento, enquanto eles estão fazendo essa peregrinação, ou eles começam nessa peregrinação, que ocorre, então, o texto aí do Salmo 126. Então, o autor do texto vai falar do contexto
que eles estavam vivendo uma caminhada difícil, cansativa, em lugar seco, morto e sem esperança. Mas seria o retorno para casa. Então, eu queria hoje que na nossa aula, nós pensássemos, então, dessa caminhada, que é o retorno para o lar, é a nossa vida, mas com a presença de Deus. E quando Deus está presente nessa caminhada e nessa peregrinação, pensando nessa volta para o lar, acontecem algumas coisas. A primeira delas está aí no Salmo 126, versículos de 1 a 3. Acompanhe aí na sua Bíblia, o Salmo 126, de 1 a 3, e diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. A primeira coisa que Deus faz nessa caminhada, quando Ele está junto conosco, nessa peregrinação, a primeira coisa, Deus transforma tristeza em alegria. Nós não somos imunes à tristeza. Nós vamos viver momentos de tristeza. Mas a certeza é que quando Deus está na caminhada, quando Jesus Cristo está na caminhada, Ele transforma a tristeza em alegria. Primeiro, Ele transforma essa tristeza em alegria dentro de nós. O autor aqui está falando assim, olha, nós ficamos como quem sonha. Isso significa assim, é bom demais ter a companhia de Deus. Pode acontecer o que tiver que acontecer, mas quando eu estou com Cristo, é bom demais. É como um sonho maravilhoso. Então, Deus transforma a tristeza. E a gente precisa lembrar que em outro salmo, no Salmo 137, eles estavam chorosos, eles estavam deprimidos, estavam angustiados e tristes pela situação que eles estavam vivendo lá na Babilônia. A palavra de Deus fala lá no Salmo 137, de 1 a 4, diz assim: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Ali surgia em cada um dos corações uma tristeza, a ponto de deixá-los mudos, de não conseguirem mais louvar ao Senhor, de não conseguir mais cantar ao Senhor, porque eles estavam num caos completo. A vida não era boa. Eles não estavam na casa deles, eles não estavam na terra deles. Então, a primeira coisa que Deus vai fazer com esse povo nessa trajetória é mudar a disposição dos sentimentos. Ele vai transformar tristeza em alegria. A segunda coisa que ele faz também é fora de nós. Ele vai fazer o testemunho diante de toda aquela nação de que Deus é o Deus da alegria. E o povo que zombava do Senhor, o povo que ria, né, o povo da Babilônia, que ria de Israel, agora esse povo começa a ficar impressionado com a alegria, como algo incomum acontecendo naquele meio, naquela sociedade, naquela civilização, naquele momento.
Isso a gente pode ver lá no Salmo 98, 2. E o Senhor diz assim: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. As nações puderam ver que Deus tinha trocado tristeza por alegria. E só Deus podia fazer isso. Não existe alegria maior nessa nossa vida, nessa nossa terra, do que a salvação em Cristo Jesus. Todos aqueles que estão na caminhada com Cristo, eles experimentam uma alegria, porque a alegria é fruto do Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E as pessoas que não têm o fruto do Espírito, elas muitas vezes estão vivendo um momento de tranquilidade em suas vidas, mas elas continuam tristes, continuam deprimidas, continuam angustiadas, cheias de medo. Qual é a diferença de tudo isso? É que quando nós temos Cristo no nosso coração, na nossa vida, na nossa jornada de vida, Ele troca a tristeza pela alegria. E Ele diz que o choro dura só uma noite. Mas a promessa é que no dia seguinte, tudo vai ser refeito. Neemias tem um trecho, e Neemias fazia parte desse retorno. E Neemias fala algo muito significante que tem a ver com o Salmo 126. Ele diz assim: porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Todas as pessoas que estão caminhando, inevitavelmente, estamos caminhando, vivendo a nossa vida. Quando vivemos com a alegria do Senhor, que é o fruto do Espírito Santo, nós conseguimos viver dias em que o Senhor troca a tristeza pela alegria. A segunda coisa que eu consigo ver aqui no Salmo 126 é que o Senhor transforma o problema em solução. Olha que coisa maravilhosa. O versículo 4 diz assim, do Salmo 126. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Ou Negueb. Tudo isso começa a ter um significado diferente quando a gente conhece um pouquinho mais da geografia ali no Oriente Médio. E olha que coisa impressionante. Esse povo vai sair, Deus concede a possibilidade deles saírem da Babilônia, fazerem o trajeto de volta para Jerusalém, eles vão voltar para casa, e aparentemente poderíamos dizer assim: por que Deus faz isso se nós vamos fazer uma viagem tão difícil pelo deserto, com tantos perigos, com tantas coisas atrapalhando, e principalmente num local onde o problema é a falta de água. Tudo no deserto pode ser um problema, mas a falta de água é determinante. E eles iriam passar pela parte do deserto com a seca maior que eles podiam conhecer ali. Mas, olha o que Deus faz. Deus conduz o povo por esse caminho, porque neste caminho eles iriam descobrir uma geografia daquela região do sul da Palestina que iria surpreendê-los. E foi o que aconteceu com o autor aqui do Salmo 126. Ele fica surpreso de ver no deserto torrentes, rios, quase que inundando vades, que eram caminhos, canais, que com a força da água conseguiam ir abrindo todo o chão.
E ele ficou impressionado de ver que naquele local não tinha precipitação constante, né? Não tinha chuva. A previsão era de que 25 a 30 milímetros de chuva caía ali durante o ano. Ou seja, falar de água nessa região era realmente pensar num milagre. E naquela região mais baixa, perto de Belém, de Hebrom, acontecia algo que aquele povo nem imaginava. Deus iria conduzi-los nessa peregrinação por uma trajetória onde, de repente, começava a surgir rios, começava a surgir água. A água ficava represada. E ali onde ela estava represada, a água que descia das cordilheiras, que era chuvas de outros lugares, ou a neve derretendo, ela ficava represada, trazendo fertilização, trazendo vida para aqueles lugares. Olha que coisa impressionante, como Deus é didático. É o melhor professor que eu conheço. Ele ensinando aquele povo e dizendo na sua vida, na sua trajetória, Deus vai transformar o problema em solução. Ele vai transformar a morte em vida. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode dar a saída para a vida infértil, para a vida angustiada. Só Ele pode transformar o problema em solução. Por isso, nessa trajetória, o melhor investimento que nós fazemos em nossas vidas é segurarmos nas mãos de Cristo, é estarmos juntos com Cristo o tempo todo, porque é Ele que transforma a morte em vida. Eu me lembrei de um texto aqui em Apocalipse, que é já a visão do final dessa caminhada, desse retorno para a casa do Pai. Apocalipse 21, de 1 a 4, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É Ele que transforma, é Ele que muda o nosso problema. O problema da angústia, o problema da seca, o problema da tristeza, o problema do medo, o problema da morte, o problema do pranto e da dor. Só Cristo Jesus pode transformar e fazer com que as coisas antigas passem e nos dê esperança e expectativa de novos dias. E o Salmo 126 não acabou. O salmista continua falando assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A terceira coisa que Deus faz quando está conosco nessa caminhada inevitável de retorno ao Criador, de retorno ao nosso Deus, à casa de Deus. Nesse retorno, o que Deus faz é transformar desesperança em esperança. É isso que fala o texto.
Ele não está dizendo que a vida é fácil. Ele está dizendo, muito pelo contrário, que o agricultor, quando está plantando, quando está colocando a semente ali no chão, preparando toda aquela terra, ele tem fadiga, ele tem preocupações, inseguranças quanto ao clima, quanto ao que vai acontecer com aquela plantação, se ela vai crescer, se a semente é boa, se a semente não é, e depois ainda tem que colher tudo isso, tem que cuidar de tudo isso. A vida de um agricultor não é fácil. Mas é o final dessa história que faz a diferença. E aqui o salmista deixa muito claro, apesar dos pesares, apesar de vocês, de um agricultor, fazer o seu trabalho, muitas vezes chorando, muitas vezes na fadiga, muitas vezes se levando a uma situação, às vezes até de desistir. Mesmo que ele esteja nessa situação, ele tem que olhar para o final da história. E o final diz assim, ele vai trazer os seus feixes. Então, quando Cristo está na caminhada, na nossa caminhada de vida, é certeza, a esperança e não a desesperança. Caminhar a nossa vida não é fácil. Tem hora que o desespero, a desesperança bate na nossa vida, bate no nosso coração, mas é Deus que transforma a desesperança em esperança. Uma vez eu ouvi uma frase que ficou comigo, tem sido um motivo de sustentação na minha vida. A frase diz assim, a vitória da esperança não é alcançar, não é carregar o feixe. A vitória da esperança é não se cansar. De novo, a vitória da esperança não é alcançar. A vitória da esperança é não se cansar. Enquanto o povo está fazendo essa trajetória, de novo, Deus está preparando aquele povo para não se cansar, para aquilo servir de lição para a vida deles, para que eles continuassem caminhando. E no meu caso, continue a nadar, não desista, porque Cristo está conosco. Eu me lembro do texto lá de Hebreus, que diz assim, Hebreus 10, 39. Você pode até olhar lá e marcar lá na sua Bíblia. Hebreus 10, 39 diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que conserva as nossas vidas nessa peregrinação, nessa trajetória de vida, nessa jornada que o Senhor nos dá, o que conserva a nossa alma é a fé em Cristo Jesus. Muitas pessoas vão ver a situação da nossa sociedade, do nosso momento, vão ver essa situação passar. Mas mesmo passando a circunstância, muitos terão desesperança no coração. Por quê? Porque falta-lhes o principal. E o principal é ter Cristo na trajetória, na caminhada. Aquele povo do passado não teria chegado até Jerusalém se não fosse a presença do Senhor. Se não fosse a presença do Deus Todo-Poderoso, que transformaria a tristeza em alegria, que faria a transformação do problema em solução e que também transformaria a desesperança em esperança. Toda a diferença só acontece quando Deus está presente. Tem um cântico que eu gosto muito, e ele diz assim, olha, minhas provações
não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Isso é esperança. Essa é a certeza de que aconteça o que acontecer, Deus tem a minha vida em suas mãos. Ele mesmo diz que escreveu o meu nome na palma das suas mãos. E é impossível Deus não ler o meu nome na sua mão. Porque está lá gravado. Sou eu que estou ali nas suas mãos. O cuidado de Deus durante a nossa jornada não tem para ninguém. Não tem para recurso nenhum. Podemos ter riquezas, podemos ter ciência, podemos ter tranquilidade e maravilhas nesse mundo. Mas se a nossa jornada, a nossa caminhada de vida, nós não estivermos de fato com Cristo ao nosso lado, nós não vamos entender o que é viver essa vida sem parar e caminhar sempre. Mais ou menos foi isso que aconteceu com aqueles discípulos lá no caminho de Emaús. Jesus estava do lado deles. Era tudo de bom. Era o sonho que eu não posso nem imaginar. Jesus estava ali. Mas eles estavam distantes do relacionamento com Cristo. E eles começaram então a viver a vida da tragédia, a vida pós-traumática. Tinham acabado de presenciar a morte de Cristo lá em Jerusalém. E eles estavam voltando de luto. Eles estavam voltando com o coração sem esperança, com o coração cheio de tristeza. O problema estava instalado. Mas eles não tinham condições de perceber que Cristo estava ali do lado. Até que Cristo esquenta o coração deles. E eles começam a perceber Jesus caminhando ao lado deles. E eles sentiram o coração arder. A lição de hoje, do Salmo 126, fala de uma esperança que acontece no coração. Fala de um ardor, de algo que esquenta a vida e o coração das pessoas que estão junto com Cristo. Não só as pessoas religiosas. A religião não pode fazer isso. A religião nos ajuda em muitas coisas. Nos ajuda na comunhão com as pessoas, nos ajuda a termos direcionamento no estudo da palavra, nos ajuda em muitas coisas. Ela é fundamental para nós. Mas não é a religião que muda as circunstâncias, não é a religião que produz alegria ao invés de tristeza. Não é a religião que faz o choro cessar e experimentarmos alegria. Quem faz isso é só Cristo Jesus. É por isso que é tão importante vivermos essa nossa caminhada, essa nossa jornada. Não sei quanto tempo Deus vai dar para mim ou para você, ou quanto tempo vamos viver, quanto tempo vai levar para Ele voltar. De alguma forma nós vamos nos encontrar. Assim como disse a minha mãe, continue a nadar. De uma forma ou de outra, Deus, Cristo Jesus, vai nos receber. Mas enquanto estamos nessa caminhada, nessa trajetória,
muita gente pode ainda conhecer a Cristo Jesus, para passarem a ter a presença de Cristo em suas vidas. Porque todos nós vamos viver uma vida com dificuldade, uma vida com tormento, uma vida com luto, uma vida com doenças. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós vamos experimentar isso. E vamos experimentar pós o trauma. Aquele povo estava no pós-exílio, pós-tribulação, e agora tinham que aprender lições com o Senhor lá naquele deserto. E Deus deu a oportunidade para eles de passarem o período pós-traumático ao lado de Deus, ao lado do seu Senhor. Hoje, não é diferente para as nossas vidas. Nós estamos nessa jornada, vivendo a nossa vida, e é a vida que importa. E essa vida, à medida que vamos caminhando, vamos experimentando situações que nos angustiam. E elas apertam tanto o nosso peito e as nossas emoções, que começam a virar sonhos. E esse processo psíquico que a nossa mente começa a fazer é o sinal, muitas vezes, de que nós estamos angustiados, de que nós estamos precisando de colo, precisando de alguém que segure firme nas nossas mãos, de alguém que transforme tristeza em alegria, de alguém que transforme o problema em solução, e de alguém que tire a desesperança e coloque a esperança no nosso coração. Por isso, esse é o momento de semear. Esse é o momento da graça de Deus. É o momento em que podemos buscar que nós vamos achar a Cristo Jesus. Não vamos achar a Cristo Jesus pregado numa parede, numa cruz. Nós vamos achar Cristo Jesus dentro dos nossos corações. Nós podemos receber a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E uma vez que Ele faz parte, que Ele adentra as nossas vidas, nunca mais vamos caminhar ou fazer essa jornada sozinhos. Nunca mais. Essa jornada será trilhada sempre com Cristo. Assim como disse a minha mãe, se Cristo está no seu coração, nunca mais você estará só. Você tem com quem caminhar. Tem uma poesia de uma música muito bonita, que se a gente estivesse aqui na igreja, eu ia pedir para a dona Vilma cantar. Mas que pena, quando nós retornarmos, nós vamos poder ouvir a dona Vilma de novo. E esse cântico fala do brilho celeste. Olha que coisa impressionante essa poesia. E diz assim: peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Ó, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Não é do outro, não é daquela religião ou da outra religião. Ele é meu companheiro de viagem. Ele está aqui, ó. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga. Bem ao seu lado, sempre hei de andar. Essa é a promessa. Sempre. Cristo estará conosco. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias da sua caminhada, todos os dias da sua jornada. Eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. A luz bendita me vai cercando em meu caminho para a mansão.
mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Hoje é o dia da salvação. E eu tenho tido um sonho novo no meu coração. É o sonho de que este ano seja o ano da salvação de muitas pessoas. A salvação de pessoas que eram só religiosas e que agora elas possam também serem salvas por Cristo Jesus. Hoje eu sonho com um ano de desafios para que muitas pessoas possam aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador e entenderem que, independentemente das circunstâncias que ainda vamos ver nas nossas vidas, seja hoje Covid ou seja qualquer outra coisa que possa existir, sejam guerras, sejam dificuldades políticas, sejam dificuldades sociais, não importa o universo externo de preocupação. O que importa é a ocupação que há aqui dentro de mim, que Cristo é meu. Essa é a diferença. E nessa manhã, eu queria trazer à tona aquilo que é mais importante e que é o mais belo do Evangelho de Cristo. É que Ele quer caminhar comigo, com você. Ele quer estar conosco. Olha que coisa incrível. Ele vem ao nosso encontro. Todas as manhãs. Quando as misericórdias do Senhor se renovam nas manhãs, essa é uma manifestação do desejo de Deus de caminhar conosco. E Ele continua chamando. Vinde a mim. Você que está cansado, que está oprimido, que está sem esperança, que só consegue enxergar o problema, vem para mim. Nenhum recurso desse mundo vai poder dar aquilo que você está querendo. Ainda que a pandemia passe, ainda que o sistema de saúde seja 100%, ainda que você tenha dinheiro no bolso e dinheiro no banco, ainda que você tenha as vacinas, os remédios e tudo que resolve o problema atual, ainda que a gente tenha todas essas coisas, vai nos faltar. Vai nos faltar a presença e a companhia de Cristo Jesus. A nossa vida, no retorno para o lar, só vai ter sentido o dia que Cristo caminhar conosco. E Ele está dando essa oportunidade nessa manhã também. Ele está aquecendo os corações. Independentemente de eu estar aqui falando, de eu estar lendo uma palavra, lendo um versículo e um capítulo da Bíblia que você conhece desde a sua infância. Independentemente disso, o Espírito Santo de Deus é Ele que sonda os corações. É Ele que nessa hora chama você para caminhar com Ele. Hoje é o ano aceitável do Senhor. Hoje é o dia aceitável do Senhor para que você tenha Cristo nessa caminhada, nessa jornada. E todas as outras coisas sejam acrescentadas por causa do poder do nosso Senhor. Eu desejo, meus irmãos, que além de você experimentar essa bênção, essa graça de ter a Cristo ao lado, caminhando, segurando a sua mão, que você conte
sobre essa jornada com Cristo para outras pessoas. O nosso mundo está precisando saber que existe um Salvador, que existe alguém que não nos desampara, mas que é fiel, está conosco, é leal em segurar as nossas mãos, aconteça o que acontecer. Que Deus possa nos abençoar e que Deus possa fortalecer a nossa igreja nesse sentido. Vamos semear, porque o Senhor está chamando pessoas para essa caminhada. Então eu encerro hoje a nossa aula dizendo para vocês, continue a caminhar, continue a nadar, continue a correr, continue a sua vida, porque Deus vai usar você para testemunhar sobre essa jornada com Cristo, para que outras pessoas possam experimentar essa grande bênção. Que Deus os abençoe, irmãos. Amém.